Tricotar. Oferecimento Yang Santos, loja especializada em lingerie com propósito na sua medida. Alhambra Móveis, 40 anos, cada vez mais nova. Clínica Mitra, a melhor equipe de medicina integrativa, referência em terapias injetáveis e hormonais. Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar. Toda terça-feira às 5 da tarde, aqui na TV Cultura Litoral, um programa inédito para você. E olha só, o programa de hoje vai ser um programa educativo, um programa especial sobre vinhos. Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Começando então hoje mais um Tricotar. Hoje é um programa que eu espero que a gente fique inteira até o final desse programa. Deixa eu apresentar para vocês as minhas convidadas desse Tricotar de hoje. Vou começar aqui pela minha direita, nossa tricoteira expert, Tainara Moraes. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Tá animada para esse programa? Animada, bastante. Então tá bom, você já me falou que você é uma Sim. das amantes de vinho, Sim, né? Eu sou degustadora. Oh! Aqui do meu lado também uma outra degustadora. Nossa tricoteira Madame Retrato, seja bem-vinda. Obrigada, Van. Tô super animada. Animada, né? Eu Muito. tô curiosa. Eu acho que eu tô um pouco dos dois, então. Tá bom. Agora eu vou apresentar mais uma tricoteira, porque este programa foi feito especialmente para ela, porque ela pediu muito por isso. Ana Tércia Romano, nossa advogada, degustadora de vinhos também, né? Pior que eu não entendo nada de vinho. Amante de vinhos. É, amante, mas não entendo nada, gente. Olha, Seja bem-vinda, tava com obrigada. saudade de você, Também. né? Hoje vai ter overdose. Vamos ver. E a nossa convidada de hoje, muito esperada por aqui, é a Fernanda Fernandes, que ela é empresária. Vou apresentar você aqui, você já dá um oi, ó. Formada em administração de empresas, trabalhou em instituições financeiras, órgão público e teve seu primeiro emprego como CLT numa multinacional do ramo automobilístico. Saindo da empresa no auge da pandemia em 2021. Sempre apaixonada por vinhos, foi aí que decidiu empreender nesse ramo e então surgiu Vinhos Fernandes no formato delivery e hoje temos você aqui presencialmente. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar participando do seu programa e falar sobre vinhos, né? Sim. Que sempre é maravilhoso, né? Para quem gosta, assim, é um mundo assim muito gostoso de conversar. Que bom. Eu já conheço a Fernanda, né, de alguns eventos e pensei, falei, quando a gente for fazer esse programa, tinha que ser a Fernanda para vir aqui falar. Antes de passar a palavra para você, falei que ia começar de um jeito diferente, né? Eu quero saber aqui das meninas, das nossas convidadas, qual que é a experiência de vocês com vinho? Se são especialistas, se não são, ou se são igual a mim que fala que gosta de vinho e toma aquele vinho docinho. Porém, eu ouvi uma vez, depois a Fernanda vai me corrigir, de um sommelier, que ele falou assim, vinho bom é o vinho que você gosta. Aí eu fiquei mais tranquila. Fala, Thay. Thay já falou que é uma degustadora, né? Vinho bom é o que gosto, eu gosto de Malbec, então sou uma degustadora. É. Como eu morei na Argentina por muito tempo, estava até conversando com a Fê lá fora, eu aprendi a degustar de verdade. Então, comecei a tomar vinho, o docinho, o suquinho de uva, só que aí depois a gente vai, né, adaptando o paladar ali e vai conhecendo os novos sabores. Então, assim, Malbec é o meu preferido, Pinot, gosto muito também de Merlot, de Syrah, então sou uma degustadora de verdade. A gente estava até comentando, né, que quando você conhece e vai adaptando o paladar, o nível vai subindo também, então a exigência vai ficando um pouquinho mais alta. Então, comecei a gostar de vinho, depois fui entender um pouco de café, depois fui entender um pouco de chocolate, aí você fala, nossa, a ignorância é uma bênção, né? Porque aí você toma qualquer coisa e não acha ruim e tá feliz. Mas meu preferido é o Malbec. Ô, Fernanda, eu já vou voltar em vocês aqui, mas já vou perguntar. Ela falou Malbec, Pinot, falou vários, são tipos diferentes de vinho. Já vou começar te perguntando aí. Na verdade, assim, é o mesmo tipo de vinho por se tratar de vinho tinto. Porém, são estilos diferentes, porque que nem um Pinot Noir, por exemplo,
é um vinho tinto mais leve, né? Que combina até com carnes brancas. Já um Syrah ou um Malbec já são uvas mais encorpadas que elaboram vinhos mais encorpados, né? Geralmente também vinhos mais alcoólicos. E essa diferença a gente consegue sentir com o tempo, você trabalhando o seu paladar, ou é assim, a gente já consegue sentir a diferença já na primeira vez que a gente experimentar, por exemplo? Quando experimenta pela primeira vez, dá para perceber, tá. Sim, porque é como se você comparasse, por exemplo, um vinho leve com um leite desnatado, porque vai ter pouca densidade na boca, né? Ou um vinho de corpo médio, como se você comparasse a um leite semi-desnatado, por exemplo, e um vinho bem encorpado a um leite integral, que você sente muita densidade na boca. Né? Então dá para perceber. Mas assim, saber diferenciar as nuances, os aromas, isso somente assim, tomando bastante vinho, com litragem, como eu costumo dizer. Que interessante. Eu falei para vocês, apesar da gente tá falando de vinhos, né? Aqui é uma TV educativa, mas a gente está falando sobre educação, né? Isso tem a ver também com educação. Deixa eu passar aqui pro lado, Madame. Madame tá, né? Qual que é a sua experiência? Você curte vinho ou não? É uma pessoa que não curte? Não curto. Não curte? Não. Mas eu admiro quem sabe degustar de vinho, assim. E eu tive uma experiência interessante com vinhos, que eu queria fazer network. E eu acho que eu já até compartilhei essa história. E aí eu achei as mulheres incríveis que ia estar, e era uma degustação para ensinar a harmonizar vinhos e tal. E aí, como eu acabei de dizer, eu não gosto de vinho, apesar de achar lindo. E aí eu fui, e foi uma degustação incrível, provei de todos, mas assim, não foi algo que eu bebi e falei, nossa, que delícia, ficaria horas, sabe? Mas a experiência de troca e de aprender foi muito interessante. Então assim, também não gosto de café, mas eu já fui em harmonizações de café e é uma experiência muito boa. Então assim, eu sou aberta a conhecer, sabe? Madame, você não gosta de vinho nem de café, não vai me dizer que não gosta de chocolate, que aí a gente gosto. vai acabar a amizade. É, o paladar infantil. Chocolate eu gosto. Agora, 70%, né? Não. É paladar bem mais infantil. Mesmo, né? Então vamos lá, Ana Tércia Romano, nossa advogada, qual que é a sua experiência com vinhos? Eu não posso dizer que eu não gosto, eu gosto de vinho, mas não é a minha bebida preferida. Mas eu acho assim, chiquíssimo, como diria Cíntia Chagas, chiquíssimo, né? Você tá num jantar, em uma taça de vinho, mas quando eu vou num restaurante que o garçom vem, aí dá a rolha, dá pra cheirar, gente, eu não sei o que eu faço ali, eu não sei por que eu tenho que cheirar a rolha, eu não sei por que eu tenho que provar, e aí o que eu falo que eu não gostei? Então assim, eu tomo, mas não é a minha best do coração, o vinho. Mas pra mim é complicado. Eu queria saber por que tem que cheirar a rolha. Não necessariamente você precisa cheirar a rolha. Você pode já cheirar diretamente o vinho na taça. Que até é uma forma até mais elegante, né, de você sentir o aroma do vinho. E por que tem esse ritual? É para saber se o vinho não tem nenhum defeito, se ele não está estragado. É por isso que a gente cheira. Não é pra eu falar, gostei, ou então, tô sentindo não cheiro é uma de questão uva, de tal. gosto, porque o gosto é muito pessoal. Tá. Então, assim, o sommelier ou o garçom, ele só vai trocar o vinho se realmente o vinho estiver estragado. Se você não gostou, aí já é uma outra coisa, porque o vinho é muito pessoal o gosto. Ô, Fê, e como é que é isso, né? Vai, por exemplo, para quem chega para quem não sabe, né? Existe uma regra, existe um ritual, por exemplo? Chega, você vai cheirar e você experimenta. Como é que é isso? Sim, o mundo do vinho tem alguns rituais. Tá. A gente precisa, né, a gente não necessariamente tem que seguir tudo à risca, mas é que assim, esses rituais melhoram a experiência com o vinho. Então, por que a gente dá aquela primeira cheirada na taça? Para saber se não tem defeito e para sentir algum aroma. Depois, você vai girar o vinho na taça. Porque conforme você gira, vai liberando mais aromas, o vinho vai se abrindo mais. Tá vendo? Eu só pegava e girava e pensava, por que eu tô girando? Mas tô aqui. Porque aí, depois que você girar e for sentir novamente, o aroma já mudou completamente. E aí, porque o vinho ele se abriu, porque ele entrou em contato, né, com o oxigênio, então ele já mudou. Entendi. Sobre o vinho tá estragado, que a gente vai sentir ali o aroma.
Se ele tiver de fato estragado, esse aroma que exala, ele é... Como que é esse aroma? Então, é um aroma muito ruim, então ele pode ter um aroma de vinagre, ele pode ter um aroma de acetona, ele pode ter um aroma de pano de chão molhado. Então, assim, não é assim, você assim, não tem como não identificar, porque é um cheiro muito desagradável. E quem tá servindo já não consegue sentir isso? Pra que levar o negócio estragado? Porque ele vai servir, na verdade, ele vai servir na sua frente, ele vai abrir o vinho, não, ele vai abrir, o sommelier, ou o garçom, ou o maître, enfim, ele vai abrir na sua frente. Ele vai, então, por isso que ele vai levar. Então, mulherada não prova vinho. Como diz a Tainara, deixa o marido, né, que estiver envenenado, ele... E um outro ritual também é segurar o vinho pela haste da taça, né? Por que eu não seguro pelo bojo? Porque a mão, ela vai esquentar o líquido. Né? Então, por isso que se segura pela haste, além também de ficar muito mais elegante. Tem que fazer aquele dedinho, assim, que é feio. Isso, é assim, de uma forma mais elegante, exatamente. A gente tá falando de vinhos, né, de requintes. Já que tá, né? Tem também a temperatura. Pela base também. Pode segurar pela base também. Olá, não bebo, mas aprendi umas coisinhas. Eu falei que apesar, né, de ser vinho, é um programa educativo, né? Educativo. Sim. Ô, Fernanda, e vinhos nacionais e vinhos importados? Tem diferença? O que você pode falar sobre isso? Então, na verdade, é que assim, muitas pessoas ainda têm preconceito. Aqui no Brasil, tem preconceito com vinho nacional? Vinhos. Mas assim, os vinhos evoluíram muito. Hoje em dia, tem muitas vinícolas que produzem vinhos com muita qualidade. Muitas uvas se adaptaram aqui, né, em várias regiões do Brasil. Então, assim, tem vinhos excelentes. Porém, são vinhos que têm um custo mais alto, não são vinhos baratos. Então, muita gente... Nacional. Então, muita gente prefere consumir um vinho importado pelo custo-benefício. Né? Então, porque assim, tem muitos vinhos importados que são baratos. Né? Então, é por isso. Mas em termos de qualidade, nós não perdemos nada. Se a gente falar de preços, um bom vinho. Quanto que a gente gastaria num bom vinho? Brasileiro? Então, assim, ou importado. É muito relativo, assim, quando a gente fala... Porque, assim, cada vinho... O valor do vinho... Vamos supor, um vinho de R$30. Ele tem a qualidade para custar este valor. Diferente de um vinho de 100, um vinho de 300, um vinho de 1.000. Né? Então, é por isso que tem essa grande diferença, né? Tem muita variação de valores por isso, porque um vinho mais caro depende todo do processo de produção, as uvas são mais selecionadas, o tempo que ele fica, né? O tempo se passa por barrica ou não, isso também interfere no valor do vinho, a vedação do vinho, se é rolha de cortiça, se é screw cap, então tudo isso interfere também. A garrafa, aquelas garrafas que são de um vidro mais grosso, outras com vidro mais fino, tudo isso interfere no valor do vinho. Gente, e você aprendeu tudo isso? Você teve que fazer curso para isso? Sim, eu fiz. Que não dá para aprender só na prática, assim, né? Não, eu fiz um curso para isso, mas é lógico que no dia a dia, com a prática, aí você, vou aprendendo muito mais. Que legal. Então, que é um mercado que está se abrindo para a mulher, né? Porque, assim, na maioria dos restaurantes, sommelier sempre era homem. Sim. E eu já via sommelier mulher, então é um mercado que está se abrindo aí pra Sim, hoje em dia muitas mulheres trabalham com vinhos, né? Muitas mulheres são sommeliers, então assim, é um mercado assim que tem para ambos os sexos, né? Que legal. Tipos de vinhos, qual o preferido? Assim, vou pedir para depois você falar mais especificamente. Eu pulo que o meu vai ser vergonhoso. Não, eu gosto de vinho tinto, né? Eu falo tinto suave. E o vinho branco, todas as vezes que eu tomei vinho branco, me deu dor de cabeça. E aí eu fiquei com isso, né? Eu falei, esse vinho branco me dá dor de cabeça. Aí eu não tomo. E não foi só uma vez. Mas assim, o vinho, na verdade... Depende do vinho que eu tomei, né? Alcoólica, não é isso, a questão não é essa. A questão é, tá tomando vinho ou qualquer outra bebida alcoólica, o ideal é você se hidratar. Então, sempre acompanhado com um copo d'água, sempre se alimentar. Tudo isso ajuda a não ter dor de cabeça depois, né? Entendi. Então, pode ser que nessa sua experiência, por coincidência, foi vinho branco, mas que talvez você não tenha se alimentado direito, não tenha por um outro motivo que não tem nada a ver com vinho. Exatamente, que não tem nada a ver com vinho. Exatamente. E vocês, meninas, têm preferência? A Tainara já... Tinto. O vinho
rosé eu não sou muito fã. Ficou dentro o branco, o tinto, agora o rosé pra mim ele passa bem despercebido. Mas o rosé, eu acho ele uma delícia e assim, é um vinho muito versátil, né, para harmonizar. Então, se eu fosse você, daria um pouquinho mais de atenção aos rosés, exatamente. O rosé de Malbec, por exemplo, é maravilhoso. Qual foi o que você mandou para mim no podcast? No podcast eu mandei... Era rosé? Foi um espumante brasileiro, moscatel. Então ele é um pouquinho mais docinho. Você adorou, você tomou comigo. Isso harmoniza o meu paladar. Isso me deixa feliz. Vinho. Tá. Então eu sempre vou mais pro tinto. Que ela tomou comigo. Ela gostou. É uma delícia. Você ia gostar também. Então, é esse tipo de... Eu já gosto, eu já comecei a perceber no programa que eu já tô gostando. Eu acho que é só você encontrar, né? Começa assim, tomando um vinho docinho, Sim. e aí depois aos poucos vai migrando. Só que você não pode migrar, por exemplo, de um vinho doce para um Malbec. Você vai odiar, você nunca mais vai querer vinho na sua vida. Então você migra de um docinho para um Pinot Noir, por exemplo, também porque é bem levinho. Ou um vinho meio seco, por exemplo. Demi-seco. Exato, entendeu? Vai galgando assim devagar. Aí você vai apurando o seu paladar. Né? Janano. Ana, tem preferência? Eu não gosto de vinho doce. Eu gosto do Malbec, aquele que tem o tanino bem forte, né? Aquele que a boca seca, que você tem que tomar água depois. Eu gosto desse. Então você já gosta de Malbec. Porque assim, tem Malbecs que não são tão encorpados, mas então pelo que eu... Uma vez eu experimentei um africano. Menina, parece que você toma o vinho e tua boca seca assim de um jeito. É mesmo? Maravilhoso. Então, quando dá essa secura assim na boca muito forte, é porque realmente o vinho é bem tânico, assim. Já que é para beber vinho, já bebe logo. Bem, chegamos então aqui ao final do nosso primeiro bloco. Deu para aprender bastante coisa. A gente vai para um break e na volta, vocês estão vendo ali, ó, do lado da Fernanda? Ela trouxe alguns vinhos aqui para a gente degustar e experimentar. A gente vai para um break e a gente já volta com mais Tricotar. E tem estreia com muita alegria aqui no Tricotar, o Tricotando Histórias, que vai trazer para vocês histórias inspiradoras de mulheres que as suas vidas são verdadeiros exemplos de amor, resiliência e muita coragem. E a primeira história que eu vou contar para vocês é a da tia Sandra, que na sua casa, na sua comunidade, ela mostra para crianças e adolescentes que todo mundo é capaz de sonhar. E eu já estou aqui com a tia Sandra, nós estamos no centro de Santos. Eu vou começar te perguntando que assim, o que mais me chamou a atenção quando a gente conversou foi que você falou que não tem uma ONG e que todo o seu trabalho é desenvolvido na sua casa. E eu já conversei com as pessoas que estão aqui, as pessoas têm um carinho enorme por você. Então eu quero entender como é que começou essa história. Boa tarde, né? Eu estou muito emocionada. Eu também. Aliás, sempre quando eu falo do projeto, sempre quando eu falo das crianças, sempre quando eu falo da comunidade, eu me emociono porque é amor. Uhum. O que move a gente é o amor. E a nossa história aqui com a nossa comunidade, né? Que são os cortiços. Uhum. Eu sou conhecida como a tia Sandra dos cortiços, né? Começou tudo nessa árvore. Que ela por isso que a gente está aqui, né? Isso, que ela representa, né? O Ícaro e o Murilo, que foram duas crianças que morreram aqui atropeladas por um caminhão. Uhum. Eles estavam brincando aqui de esconde-esconde, porque é o que eu sempre reivindiquei aos nossos vereadores, né? As autoridades. Né, que as crianças aqui da nossa área, eles não têm um local de brincar. Uhum. Eles não têm uma praça, eles não têm um complexo, né, onde tem várias coisas para eles poderem estarem brincando. Então as crianças estavam aqui, nesse local, brincando de esconde-esconde. Quando o caminhão saiu e atropelou os dois, o Ícaro tinha 10 anos e o Murilo tinha 8 anos. No primeiro ano que ia fazer de aniversário, né, de morte, nós resolvemos fazer uma festa, porque eu disse, já que eles morreram brincando, porque as crianças passavam por aqui e falavam assim,
Ai, ali morreu os meninos. Ali a rua que morreu os meninos. Então eu queria transformar. Ressignificar isso. Ressignificar. Transformar aquele verbo, né? Em vez de a rua que morreu os meninos, seria a rua onde tem a festa. Ai, que incrível. Né? E nós mobilizamos a comunidade, os vizinhos, e fizemos uma festa, que foi, na realidade, uma ação social, onde teve brincadeiras, teve a participação da prefeitura, né? Teve a Rua do Lazer. Nós montamos um palco onde as crianças fizeram uma homenagem para eles. Que legal. E nisso, eu queria que tivesse muita criança, né? Porque festa tem que ter criança, tem que ter gente. E eu comecei a ir para o mercado, panfletar, para que as crianças viessem. Da sua cabeça, Tudo você da minha cabeça. Eu vou lá e faço. Aí convidei a comunidade que viesse participar da festa. E foi aí que eu conheci as crianças. E as crianças vieram, né? Pequenas, né? E essa rua foi fechada e foram 4 horas de festa, de diversão. Maravilha. Ao invés das mães estarem chorando, ao invés das mães estarem se lamentando, elas estavam cuidando das outras crianças, né? E a minha vizinha, que gosta de árvore, teve a ideia de plantar a árvore, que foram as 2 árvores, uma do Ícaro e a do Murilo. A do Murilo é uma amoreira, né? Que todas as nossas ações sociais são sempre feitas aqui. Ação do coração, a gente coloca os coraçõezinhos, fazemos sempre uma mesa. Já que você entrou nas ações, deixa eu já te perguntar, porque você me falou que esse teu projeto da tia Sandra é mostrar que todo mundo é capaz de sonhar. Então você realiza festa para as crianças, você leva as crianças no cinema, você... Isso, então... Como é que funciona tudo isso? O nosso objetivo qual é? É criar boas memórias afetivas. Sabe aquela coisa que quando você crescer, você nunca vai esquecer? Quando a gente é criança, a gente tem muito do que a gente viveu enquanto criança. Do que a gente viveu quando criança. Então, a nossa ideia é criar boas memórias afetivas. O que essas crianças não têm. Sim. Né? Então, como criar boas memórias afetivas? Aí eu pensei, quem é que já foi no cinema? Tia, eu nunca fui no cinema. Então nós vamos no cinema. Consegui ônibus, patrocínio com o cinema. Quem que te ajuda nisso tudo, Sandra? Amigos. Você vai falando, vai mobilizando as pessoas. Eu vou mobilizando as pessoas. As pessoas são tocadas. As pessoas são tocadas e ajudam, né? Eu sempre digo que Deus sempre em primeiro lugar, né? Eu falo, por que me tocou tanto essa história? Independente, né, de qualquer coisa, quando alguém quer fazer o bem, a pessoa faz. E você é um exemplo claro disso. Ah, sim, sim. O bem, ninguém é tão pobre que não possa doar e ninguém é tão rico que não possa receber. Sim, com certeza. Né? Então, o bem, ele se multiplica. Você pensa que o bem não existe. Você fala assim, só existe pessoas más. Não. Quando você vê, as pessoas se reúnem e as coisas acontecem. E o bem, ele vai se juntando e acontece. E é isso que tanto é que a gente está gravando aqui e as crianças estão aqui em volta, a comunidade está aqui, eles estão assim junto. Sempre. Porque eu acho que você realmente transforma a vida, né? É, isso. É assim, né? Que nem eu falei, levar no cinema... é tão simples levar no cinema, mas para eles não é. Sim. Quando eles chegam no Gonzaga, que eles veem aquele mundo e a possibilidade de vivenciar aquilo, né? Então eu tiro eles da realidade deles, que é uma realidade vulnerável, né? E levo eles para outra realidade. E sempre digo, olha, onde você mora é bom, porque aonde você mora é o seu lugar. Mas existe um lugar muito melhor, que é para onde você pode ir. E como você pode ir? Estudando, se dedicando. Eu sempre me coloco como exemplo para eles, porque eu falo para eles que eu já morei em Cortiço, né?
Meu pai era alcoólatra, mas eu sempre tinha dentro de mim, que é o que a gente tem que ter dentro da gente, aquela vontade, aquele sonho, né, de se tornar um cidadão, de se tornar uma pessoa do bem, de se tornar, né, diferente. Eu tô muito feliz de começar a estreia desse quadro contando um pedacinho, porque eu falei, o que eu posso fazer é contar um pedacinho da sua história. Então, pra gente finalizar, eu gostaria que você falasse para quem quiser ajudar, quem quiser entrar nessa corrente do bem junto com você, como é que pode te encontrar, como é que pode fazer? Então, essa corrente do bem, ela mora dentro da minha casa, mora dentro do meu ser, né? E se vocês quiserem ajudar, é só entrar no meu WhatsApp, no meu Instagram. Nós temos o Instagram que se chama Sementinha da Esperança, né? Tá no Instagram, é só procurar. E lá vocês vão ver um pouquinho da nossa história. O próximo sonho a ser realizado vai ser o aniversário de 15 anos da Maria Eduarda, né? Que é um sonho. Aliás, não vai ser uma festa, vai ser a realização de um sonho, que é o tema do nosso projeto. Realizar sonho, transformar vidas, mostrar que sonhar é possível, que o sonho se torna realidade quando você acredita no seu sonho. E você tem que acreditar no seu sonho. Obrigada. E assim a realidade está aí. Estou muito é por isso feliz. que nós estamos aqui. Obrigada por receber a nossa equipe. Muito feliz de começar com vocês. E esse foi o nosso quadro, o nosso primeiro Tricotando Histórias, que vai trazer histórias lindas como essa aqui da tia Sandra, para a gente poder conhecer um pouquinho mais. Obrigada, viu? Estamos de volta então com Tricotar. Hoje um programa especial falando sobre vinhos. A nossa convidada Fernanda Fernandes falou bastante coisa pra gente aí já no primeiro bloco. E agora no segundo bloco vai ser um bloco de degustação. A gente vai fazer uma mini degustação. Vocês estão preparadas, meninas? Maravilha, né? A melhor parte, né? Preparada a gente tá, não sei como vai acabar. Eu confesso que eu tô bem preocupada, porque eu sou uma pessoa que eu praticamente não bebo, e qualquer coisinha que eu bebo, eu sou muito fraca pra bebida. Deixa as fichinhas. qualquer coisa você finaliza, né? Não, mas eu vou colocar bem pouquinho, só pra vocês perceberem a diferença, né, entre os vinhos. Eu trouxe aqui 3 opções de vinho tinto, né, porém bem diferentes um do outro. Eu trouxe um Pinot Noir chileno, que é bem levinho. Trouxe um Merlot, também chileno, mas que já tem um corpo médio, já vai dar para perceber bem a diferença entre um e outro. E para finalizar, eu trouxe um Malbec argentino, já bem encorpado, um teor alcoólico mais alto. Então, assim, vai dar para perceber muito bem a diferença entre eles. Então, a gente vai começar de um mais levinho até chegar a um mais encorpado. Exatamente. Sempre esse é o ideal, do mais leve ao encorpado. Então, você pode servir. A gente vai improvisar aqui hoje na sala, porque é a primeira vez, né, que no Tricotar a gente vai fazer algum tipo de degustação. Eu vou virar a taça, fingir que eu vou entender alguma coisa. Não, vamos passar? A gente vai fazer tipo escravos de Jó. Bem pouquinho para pôr um golinho para ninguém aqui ficar bêbada. Esse é o quê? Esse é um Pinot Noir. Pinot Noir. Isso, um Pinot Noir chileno, de uma região que produz vinhos muito elegantes. Chileno, região de Casa Branca. Uhum. Ah, e ela falou que não pega em cima, né? A gente pega na haste e aí faz assim, então? Faço assim. Primeiro, deixa eu pôr mais um pouquinho. Mais um pouquinho, né? Foi muito bom. O ideal é você sentir ele antes de girar, porque ele vai ter um aroma, e depois que você girar, ele vai mudar completamente o aroma. Aqui, ó, não pega embaixo, porque aí o vinho vai entrar em contato com o oxigênio, sério? E ele, né, com isso ele vai respirar mais e liberar outros aromas. Aqui aí você vai conseguir. Né? Aqui não é mais bonito? Muda muito. Depois que gira. Exato, porque começa a liberar, porque entra em contato com o oxigênio, então muda completamente. Por isso que alguns vinhos eles colocam no decanter?
Exato, também é para o vinho oxigenar, mas também vinhos mais velhos, que tenham mais de 10 anos, coloca-se no decanter para separar alguns sedimentos que os vinhos velhos podem ter. Então, aí separa o sedimento do líquido. E também porque é uma forma elegante. Os vinhos mais antigos. Se fosse um vinho, eu já teria que entrar no decanter. Os vinhos jovens, eles também podem ser colocados no decanter, mas aí é uma forma assim de você colocar a mesa e ficar mais elegante, exato. Né? Para ficar mais elegante, não tem necessidade, mas fica mais elegante, às vezes um jantar mais elegante, mais refinado, ao invés de você colocar a garrafa, você pode colocar o vinho no decanter. Mas assim, vinhos velhos é o ideal colocar no decanter mesmo. Podemos? Já estão? Já foi. Já foram? Já fiquei aqui. Peraí. Não tem nada de curti. tanino, né? Tem muito Ele é bem pouco. levinho. A uva Pinot Noir, ela produz vinhos muito leves, assim, Fala, Nath. pouquíssimo tanino. Bem expressivo. Por isso que é um vinho que harmoniza muito bem, inclusive com peixe. Por exemplo, o salmão, que é um peixe gorduroso. Esse porque o Pinot vinho Noir é um vinho que harmoniza bem com peixe, então. harmoniza com salmão, por exemplo, que é um vinho gorduroso. E o Pinot Noir, ele tem baixo tanino, porém ele tem muita acidez. Então essa eu acidez, achei ela ácido. limpa o paladar, né? Ela limpa essa gordura na sua boca. Na minha boca. Isso. E Eu aí, como é que gostei, você hein? sente essa acidez? Vocês podem me perguntar. Você, Acidez. mas a acidez você Eu sente notei, pelas laterais da Atrás. língua e você vai começar a salivar. Então, quanto mais você salivar, significa que o vinho é mais ácido. Que legal. É legal. Se você Vamos jogar passar. pra- Vem. Começa Ai, a já tô salivar, é bebendo. verdade. Exato. Pode terminar. quer Diferente terminar? do Malbec que você fica com a boca seca, né? Exato, que aí dá essa secura aqui, porque aí tem bastante tanino. Ô, Fernanda, tem diferença de paladar de homens e mulheres? Ou isso é muito... É que Relativo. geralmente as mulheres, elas tendem a gostar mais de vinhos doces. Tá. Não é uma regra, mas elas tendem a gostar mais de vinhos doces. E os homens, eles tendem a gostar mais de vinhos encorpados. Interessante. A gente fica A pro gente lado tá dos a gente mais homens, 5 então. minutos aqui. Eu também, eu gosto de vinhos mais Então, a gente encorpados, senta na então a mesa. gente tá fora dessa Do outro lado. Tem outra mesinha. Exato. Ô, Walter, pode colocar aí? O Walter tá só de cantinho ali, trazendo só a sua mãozinha tá aparecendo, mas não tem problema. Então agora a gente vai pro segundo vinho, que é um Merlot. Esse Merlot, ele não tem passagem por barrica, então é um vinho bem tranquilo também de beber, não tem muito importado tanino, esse? ele é chileno também, é um vinho bem tranquilo também de beber. Qual país? Qual país Ele que já tem a mais? cor já muda completamente. Nossa, já tô me Exato. achando entendedora. A gente do já tá negócio. quase trabalhando com... Já tô sabendo tudo. Fernanda, qual o país mais tradicional, assim, se a gente para falar de vinhos? Qual que é? Ai, eu ouço muito vinho Itália, chileno, né? Mas a Chileno. Itália e a França são assim, são países produtores de vinhos assim muito clássicos, muito renomados, né? Tem vinhos muito conhecidos, muito famosos, muito caros. Gente, a Tainara, ela é muito especialista. Eu tô chocada. Vamos lá. Não, Antes de filma a girar- Tainara, não me filma, não. antes de girar, né? Tem 7 voltas? 3 voltas? Tem alguma coisa assim, certo? Não Tá, tem. quantas eu quiser. Mas assim, agora os vinhos que os brasileiros mais consomem, chileno, depois argentino, depois vinhos portugueses, e aí depois vem brasileiros, e aí depois Finalzinho. Itália, mesmo? França. E por que isso? É por causa realmente do custo-benefício que esses vinhos trazem. São de excelente qualidade e também tem um custo-benefício excelente. Olha que engraçado. Apesar de eu gostar do vinho doce, eu gostei mais desse do que o primeiro. Eu também. Será que é porque a gente já acostumou com um pouquinho? Esse dele Merlot, tem ele é bem macio. Eu gostei Ele não é muito dele. Ele tem uma formado, ele é um sedosidade no meio termo, final dele, O assim. outro, acho que Então, eu acho que é por causa da acidez. Exato. a gente já tá E esse já não é tão ácido, ele já tá, né?
Eu gostei desse, hein? É um Merlot? Também. Esse é o Merlot. Merlot Atenção, chileno. família, amigos. Merlot, Vanessa agora. Queria contar isso pra vocês. Amei esse, hein? Que legal. Gente, isso é muito gostoso, né? Ô, Fernanda, e vai, se eu vou fazer um jantar, existe um vinho específico? Você já falou que é aquele primeiro para peixes, né? Como é que dá pra gente saber isso? Eu pesquiso no Google? Então, não, você pode pesquisar também no Google, né? Mas o ideal é que quando você for comprar os vinhos, seja numa loja especializada, de preferência, até porque vai ter quem oriente, né? Então, assim, o ideal é sempre começar com espumante, que é leve, é refrescante, né? Você vai servir com algum aperitivo, então casa muito bem. E aí tudo depende de qual é a proposta. Você vai servir carne vermelha, você vai servir carne branca, peixe, para saber como harmonizar. O Pinot Noir, ele também combina com carne, mas tem que ser carnes mais leves, carnes vermelhas mais leves, tá? Diferente de um Malbec, por exemplo, que você pode colocar carnes mais gordurosas, né? E um vinho branco também é muito convidativo, né, para uma recepção, também para combinar com aperitivo, ou para combinar com uma entrada, por exemplo, com uma salada, né, que vai trazer muita refrescância. Os vinhos brancos são muito aromáticos. Muito interessante. Meninas, fiquem à vontade para perguntar. Antes dela vir com o terceiro ali, eu vou fazer não uma pergunta, mas eu sei que no teu serviço você faz também como é que eu chamo? Uma venda consultiva. Uma venda consultiva. Sim. Eu acho isso sensacional, principalmente para quem não entende, né, de muita coisa. Como é que você atende nesse serviço, por exemplo? Então, assim, eu procuro saber quando eu não conheço a pessoa me chamou pelo WhatsApp e ela quer um vinho tinto. Me vê opções de vinho tinto. Eu tenho que ter um norte, eu não conheço essa pessoa, eu não sei como é o paladar dela. Então eu já falo, você gosta de vinho tinto seco ou vinho tinto doce? Você prefere vinhos mais leves ou mais encorpados? Eu tenho que ter uma direção, né, um norte, para poder dar a sugestão certeira para ela. Ou então, se não for o tinto, ou se for o branco, ou o rosé, ou o espumante, enfim, eu tenho que ter um norte para poder direcionar melhor. E também tem pessoas que me procuram, porque assim, vão fazer exatamente um jantar, um almoço, e querem saber qual vinho harmonizar. Então, aí eu também dou um direcionamento, mas eu preciso saber o que a pessoa vai servir. Muito interessante. Qual vai ser a sobremesa também, porque vinho também harmoniza com sobremesa. Eu tava pensando ali no chocolate, que eu sei que é bem legal para harmonizar. Tem algum que seja melhor para harmonizar com chocolate? Sim, no caso de chocolate ao leite, o ideal é harmonizar com vinho do Porto. No caso de chocolate 70% cacau, você já pode entrar com um Merlot, com um Cabernet também, casa Fernanda, muito bem. O que é especificamente um vinho do Porto? Gente, eu nunca tomei isso. Então, o vinho do Porto, na verdade, ele é um vinho que é adicionado aguardente, vínica. Então, é um vinho licoroso, mas é um vinho com teor alcoólico, é um vinho doce, com teor alcoólico bem alto, por causa dessa adição de aguardente vínica. Incrível, adorei. Tanto é mais bem doce, então. Ele é bem doce. Do Porto. Só que por isso que não se toma numa taça dessa, por exemplo, um vinho do Porto. Exatamente, é um cálicezinho bem pequenininho, devido ao teor alcoólico dele ser muito alto. Que interessante. Tem perguntas, meninas? Eu vou para o nosso Minuto da Especialista. Bora. A gente já volta para provar ali a última sugestão da Fernanda. Então, vamos lá, o Minuto da Especialista com a nossa arquiteta Sabrina Pedregosa. Hoje a dica é como deixar a sua sala mais confortável. Primeiro que a gente tem que entender que o tato é o sentido que mais influencia no nosso conforto. Presta atenção no sofá que você passa mais horas na sua casa. Se ele tiver uma textura muito fria, como couro, corino, deixa sempre uma manta grande em cima dele. E sempre coloque tapetes grandes na sua sala para quebrar aquela textura fria do piso e com uma gramatura mais alta. E uma dica bem diferente é pendurar um tapete na sua parede, como um quadro mesmo. Coloque ele numa cor que você goste e uma textura bem legal, que na altura dos seus olhos você vai conseguir enxergar o aconchego dessa peça.
Voltando, então, vamos para nossa última degustação. Qual que é o vinho agora, Fernanda? Então, agora é um vinho argentino, Malbec, bem encorpado e um teor alcoólico também bem alto. Ixi, Maria. Esse meia taça pra vó. Meia taça pra Vanessa, pra ela ficar bem. Não dá, vou deixar as fichinhas pra deixa Ana, as ela já fichinhas. falou. Ai, gente, é bonito, né? Olha a cor, já mudou completamente, um rubi bem É esse que é o teu intenso. preferido? Olha. Vamos fazer um brinde antes nesse, tá? Ai, Peraí. que chique. Olha, Que vocês vão sentir bastante diferença. é bonita, né? Muito bonito. Existe um jeito certo de servir também? Que Não deixar cair já tá bom. Porque assim, É, a isso eu achei posição não tá muito favorável, mas existe, dá essa viradinha para justamente não derramar, como acabou derramando, existe sim. Gente, mas derramou um pouquinho aqui no rótulo. O cheiro dele é completamente diferente dos outros. Ó. Ele é mais intenso, né? E não sei, E ele parece é mais até um complexo perfume. também. Não é? Não sei. O que vocês acharam do... Diferente. Calma. vamos A fazer textura dele é bonita, né? Vamos fazer um brinde. Você não vai beber, Fê, esse? Ah, é pra beber Vamos fazer um também? brinde, peraí, Então né? vamos fazer um Bem mais brinde. gostoso. Ó, tá vendo? É para não derramar, mas eu não estou conseguindo, porque a minha posição não está muito favorável. Vamos fazer um brinde, então. Deixa eu Saúde a frente. todas, a todos, tá? A vocês também. Olha só, gente, que lindo isso. Amei, hein? Vamos ver. Eu acho que ela tinha que vir toda semana trazer um vinho e explicar sobre aquele vinho. Aí a gente pode fazer um dia de vinho branco, um dia de vinho rosé, de espumante. Beleza. Eu gostei. Eu acho que eu tô... E saiba, conforme vai apurando o paladar, é um caminho sem volta. Já me tinham me falado isso já. Eu tô tentando, assim. Teve uma vez que eu fui na casa de um amigo, Pedrinho, muito amigo. E eles são especialistas, assim, Tom. E eles fizeram uma noite de vinhos. E aí eles serviram vários tipos de vinho. Eu falei, não, eu vou experimentar todos. E tinha vinhos importados, maravilhosos, né? E aí eu fui, nossa, que bom, né, gente? Ai, que maravilha. Aí no final, a mulher dele, a Cláudia, ela fez um suco de melancia com limão e serviu. Eu, gente... esse vinho é maravilhoso. Não, eu falei, mas olha, o melhor da noite foi esse suco. Acabou. Eles falaram, nunca mais a gente te convida, Vanessa. Mas eu curti esse. Gostei. E esse vinho é um vinho extremamente elegante, ele é bem elegante. O esse segundo. vinho. Eu gostei, esse é eu acho muito que eu pra tô... Gostei desse. mim. Não, Nath? Não, Gostei esse é muito, muito mas o pra mim. Merlot eu achei bem gostoso. Ah, o Merlot. Merlot Ele foi tá o bem segundo. macio, ele tá bem gostoso mesmo. Mas você até que bebeu. Mas, gente, ver Foi. 3 golinhos, a gente já fica com a cabeça Então. meio, né? Imagina eu Não, que vinho falei... não dá. Não, mas é por isso que o ideal é sempre Uma comer, água. se hidratar e também acompanhar com hidrata e também acompanhar com comida. Porque assim, né, eu falei pra vocês... Senti falta de algo aqui. Né, a gente vai fazer uma noite de queijos e vinhos, acho que legal. Vamos passar as taças, Vamos. então? A gente tá quase chegando aqui no finalzinho. Eu vou pedir, então, antes da gente voltar para os nossos agradecimentos, que eu vou pedir uma atualização de todas vocês também. Vocês sabem que todo o programa agora a gente tem o insight da nossa expert. Então, eu queria saber, Tainara, o que você preparou pra gente hoje? Aproveita, a câmera é sua. O insight da expert, vou pegar o gancho do vinho. Na hora de tirar fotos de bebida, colocar no slow motion na hora de servir o vinho, acho que é um bom insight. Acho que vai ficar lindíssimo. Até o slow motion fazendo essa ondinha, acho que vai dar um insight legal aí pro vídeo da galera. Acho que esse é um bom insight. Amei. Vamos experimentar e vamos fazer isso, então. Obrigada pela presença. Obrigada. Antes, a gente tem os nossos agradecimentos e eu já volto aqui com as meninas para os nossos agradecimentos finais.
Agradecer, então, aos nossos patrocinadores. Clínica Mitra, especialista, referência em terapias hormonais e injetáveis. Alhambra Móveis e Caioa, 2 empresas consolidadas aqui em Santos, que são responsáveis pela ambientação do nosso cenário. E Espaço Taori, que é uma estrutura completa com áudio, iluminação, vídeo, flexibilidade de espaço e serviços de marketing para a divulgação do seu evento, seja ele presencial ou online. E também aos nossos parceiros, Les a Les, que está me investindo, que fica ali no Shopping Praia Mar, a Magnólia Camargo, bijuterias, essas peças lindas que vocês estão vendo. Tem uma loja física ali na Praia Grande, mas entrega também para toda a Baixada. A Andriele Cabral, que é especialista, penteadista, faz os melhores penteados e cabelos, olha, sempre me deixando linda aqui. Alice Salazar, que fez a minha maquiagem, também das tricoteiras. A Turbine Mídia, que é uma empresa especializada em crescimento orgânico e estratégia para as redes sociais. Liloca Shoes, diversidades em calçados, bolsas, cintos e acessórios para nós mulheres. E também Clínica Juliana Costa, os melhores tratamentos em harmonização orofacial. Tainara, então obrigada por mais um programa, por trazer, acredito que você curtiu esse programa, né? Adorei. Quero mais. Madame, deixa suas redes também, Magnólia Camargo, Madame Retratos. É isso aí. Nesses locais que vocês podem me encontrar, como fotógrafa Madame Retratos e minha loja de bijuteria, Magnólia Camargo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Ana, tá aparecendo tuas redes também aqui. Tem novidades? Tem cursos? Como é que está? Tô preparando uma novidade aí que acho que até o final do ano vai sair. Maravilha. Prepare. E se precisar, né, de uma advogada? Ana Tércia Romano, no Instagram. Tá aparecendo aí. E só chamar. Contrato de namoro. Contrato de namoro. Contratos para tudo, né, agora? Para tudo, mas o de namoro é muito importante. Fernanda, obrigada. Foi um prazer conhecer um pouco mais a fundo, né, desse teu trabalho. Convida as pessoas, quem quiser conhecer, tá aparecendo aqui as tuas redes também, mas fica à vontade para dar o seu recado. Eu que agradeço o convite, eu adorei, foi um prazer conhecê-las pessoalmente. A Vanessa eu já conhecia, né, mas as outras foi um prazer. Eu adorei que a gente possa fazer outros programas falando mais de vinho, que realmente, assim, é um universo muito vasto, tem muito conteúdo para ser explorado, né, e delicioso de conversar sobre. E apareceu já minha rede social, né, no Instagram. Então, quem quiser comprar bons vinhos, que eu faço uma curadoria bem rigorosa, eu experimento todos os vinhos que eu coloco no meu portfólio, então independente do meu gosto pessoal, eu provo todos para saber se os vinhos estão bons, se os vinhos são de boa qualidade. Então vocês podem ter certeza que vocês irão comprar bons vinhos. Maravilha, obrigada, viu? Bem, recadinho final então, já sabe, toda terça-feira tem Tricotar aqui na TV Cultura Litoral. Você também pode encontrar comigo agora no nosso Tricocast, toda sexta-feira, ao vivo lá no YouTube, com muitas convidadas e convidados. E também tem vinho da Fernanda, porque ela manda vinho toda sexta. Quem for lá, tá, meninas? Vai ter vinho por lá, tá? E também fiquem ligadinhos que tem o Tricotalk aí chegando também. São os nossos eventos presenciais que a gente vai poder se encontrar, se abraçar e festejar e tomar muito vinho. Agora, a dúvida que não quer calar, meninas. Tem 3 garrafas ali abertas. O que será do nosso final de tarde? Beber vinho. Será que sairemos inteiras daqui hoje? Obrigada, um super beijo para vocês e até semana que vem. Vamos dar um tchau lá na câmera.